crianças! Como vocês estão? Eu estou bem. Sejam bem-vindos ao nosso culto IBT Kids. Nós estamos morrendo de saudade de vocês. Mas enquanto o vírus malvado fica circulando por aí, nós ficamos juntinhos aqui assistindo o nosso culto infantil. Pessoal, quem lembra a historinha que nós aprendemos no culto passado? Quem lembra? Eu lembro que era um guerreiro muito forte, muito valente. Eu lembro que vocês fizeram uma espada. Eu lembro que vocês pintaram assim, bem bonito. Quem lembra? Foi sobre Jefté, isso mesmo, que foi um juiz que Deus levantou e que teve o quê? Discernimento. Inclusive, vamos ver aqui no nosso baú qual é a palavra que nós estamos aprendendo. Quem lembra? Quem lembra? Débora precisou ter, Jefté precisou ter, Gideão precisou ter. O que foi que todos eles tiveram que ter para entender a vontade de Deus? O que foi? O que foi? Vamos ver no nosso baú do tesouro aqui. Por que tesouro? Porque as palavras são tesouros que precisam ficar guardadinhas no nosso coração e na nossa mente. Mas o que foi que todos esses juízes precisaram ter? Discernimento, isso mesmo. E o que é discernimento? Quem sabe? Quem sabe? É a capacidade de compreender situações, de separar o certo e o errado. É a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, clareza, juízo e tino. Discernimento é muito importante para as nossas vidas. E quem lembra o versículo que nós estamos aprendendo, eu tenho certeza que vocês já decoraram a musiquinha, não é? Efésios 5, de 8 a 10. Isso mesmo, me diz o quê? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, de 8 a 10. Agora, nós vamos fechar os nossos olhinhos, fazer uma oração e pedir para que Deus esteja presente nesse culto aí na sua casa. Vamos lá? Jesus, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor nos deu vida. Obrigada por cada criança. Obrigada pela oportunidade que nós temos de aprender com o Senhor, de aprender da Tua palavra, para que nós possamos ter discernimento do que é certo e do que é errado. Discernimento para entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor possa cessar qualquer coisa que possa tirar a nossa atenção. E que a nossa mente e o nosso coração possam estar cativos a entendermos a Tua palavra e a Tua vontade. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém! Agora levanta do sofá, vem tia Rebeca, vem tia Belinha, vamos dançar todo mundo junto. Pa, para, pa, para, para. Pa, para, pa, para, pa, pa.
Boa tarde, crianças! Estamos aqui novamente com o coração cheio de alegria para falar mais uma vez da palavra de Deus para vocês. Eu espero que vocês estejam aí em casa super bem, felizes e com o coração aberto para o Senhor, porque agora nós vamos ouvir mais uma história que o Senhor deixou para o nosso conhecimento, para a gente poder aprender mais sobre ele, tá certo? Nós vamos continuar aprendendo com o livro de Juízes e dessa vez nós vamos finalizar esse livro, vamos finalizar os aprendizados com as histórias dos juízes que Deus levantou ao longo do tempo para governar, para ajudar Israel. Vocês lembram quais foram os juízes que nós falamos até agora? Vocês lembram quantos foram? Ó, uma dica. Hoje nós vamos para o quarto juiz. Então vamos puxar aí na memória. Nós falamos da juíza Débora, a única juíza entre os juízes que Deus levantou. Débora foi a única juíza mulher. Nós também falamos do juiz Gideão, que Deus levantou para ajudar a libertar o povo daquela situação que sempre o oprimia. E nós também falamos da aula passada. Qual foi o juiz que a gente falou? Quem lembra? Esse aí tem que lembrar, porque faz pouquíssimo tempo que a gente falou sobre ele. Foi Jefté, o juiz Jefté. Deus levantou Jefté para ajudar o povo a saírem da opressão que o povo amonita estava fazendo contra o povo de Israel. Mas aí hoje nós vamos aprender sobre um novo juiz. Mais um juiz, nós vamos para o quarto juiz, que dessa vez é um pouco diferente. Vocês lembram que todas as vezes que Deus levantava um juiz, o povo estava se arrependendo de andar com as pessoas que eram idólatras. Vocês lembram do pecado da idolatria? Vocês lembram que por conta do pecado, Deus entregava o povo nas mãos dele para eles sofrerem por conta do pecado. Vocês lembram disso? Que eles sofriam porque eles escolhiam os maus caminhos dele? Pois é. Mais uma vez, a Bíblia fala. Inclusive, quem é que está com a Bíblia aí, hein? Quero saber quem já está com a Bíblia separada aí, porque eu vou agora mesmo pegar a minha Bíblia. Então, já quero saber quem é que está com a Bíblia. Vamos mais uma vez abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes. Logo aqui, ó, ainda no início da Bíblia, nós vamos abrir no capítulo 13. Lembra que toda vez que se levantava um juiz, que o juiz morria, o povo começava a pecar novamente, o povo começava novamente a se deixar levar pelos povos idólatras que cercavam ele, começavam a cometer o pecado da idolatria, a adorar um Deus que não existe, porque o único e verdadeiro Deus é o Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Pois é. Dessa vez é diferente. Sabe por quê, crianças? Dessa vez, o povo de Israel se acomodou. O povo de Israel, eles estavam convivendo nessa época com os filisteus. Os filisteus estavam dominando Israel durante 40 anos. Mas dessa vez, eles não estavam oprimindo de maneira violenta como era antes. Então, o povo de Israel começou a viver pacificamente com os filisteus. Começou a pecar. Eles não estavam sentindo sofrimento, então eles começaram a pecar, ó. E nem aí. Não vou pedir ajuda a Deus, não, porque eu estou convivendo com esse povo e esse povo não está fazendo nada de ruim comigo, não está me maltratando. Ainda, eles se esqueceram de tudo que esse povo fez com eles, que já humilharam, que já mataram pessoas do povo e que todas as vezes foi preciso Deus levantar alguém para ajudar eles. Então, eles começaram a se adaptar, a conviver mais ainda com o pecado. E então,
vamos saber porque dessa vez é diferente. Porque dessa vez Deus levantou um juiz de maneira diferente. Dessa vez, Deus levantou o juiz ainda muito cedo. Dessa vez, Deus enviou um anjo para consagrar a mãe do nosso juiz de hoje. Vocês querem saber o nome do juiz de hoje? Eu acho que alguns até conhecem esse juiz é mais falado. O nome do juiz é Sansão. Quem aí já ouviu falar de Sansão? Pois é, ele é mais um juiz de Israel. Ele vai ser levantado para ser mais um juiz de Israel, só que dessa vez de uma maneira diferente. Nos juízes que eu falei antes para vocês, os juízes eram levantados apenas quando o povo pediu socorro. Só que dessa vez, Deus enviou um anjo para consagrar Sansão ainda na barriga da sua mãe. E esse anjo disse que Sansão seria um nazireu. Vocês sabem o que significa alguém chamado de nazireu? Vocês sabem o que isso quer dizer? É uma palavra diferente, né? Será que vocês já ouviram falar? Mas o que significa um nazireu? Significa um hebreu que é separado para fazer um voto a Deus. Ele não podia beber vinho, ele não podia tocar em coisas impuras, ele não podia tocar em alguma coisa morta. E outra coisa muito importante, eu quero que vocês prestem atenção, Sansão não poderia cortar o cabelo. Sansão não ia poder cortar o cabelo. Ele não podia, porque isso é um voto que ele teria feito a Deus, e a mãe dele soube desde a barriga quando o anjo foi lá e falou com ela. E então, Sansão foi levantado de uma maneira diferente. Dessa vez o povo não pediu ajuda. Sansão foi levantado ainda no ventre da mãe dele. E aí, Sansão ia ser, minha gente, sabe o que Sansão ia ser, crianças? Sansão ia ser usado por Deus para salvar o povo. Mas sabe como? Ele ia salvar tirando as pessoas de perto dessa cultura, desse meio, desse ambiente de idolatria. Então, vamos descobrir mais um pouco sobre Sansão? Abram a Bíblia de vocês em Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 1. E vamos recapitular o que eu já disse, só que a gente sempre se apoia nas escrituras, certo? Mesmo que eu já tenha dito, a gente sempre lê, porque é muito importante ler a palavra do Senhor. É por aqui que nós conhecemos a Deus. Então, vamos lá. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor entregou eles nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, que era uma das tribos de Israel, da tribo de Dan, tinha uma mulher. Um detalhe muito importante. Sabe a mãe de Sansão? A mãe de Sansão era estéril. Vocês sabem o que é alguém estéril? É alguém que não pode ter filhos. A mãe de Sansão não podia engravidar. Mas vamos continuar aqui lendo. E certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas irá engravidar e dar à luz a um filho. O anjo disse que ela iria ter um filho mesmo sendo estéril. E vocês já sabem, né? Quando Deus diz algo, por mais que pareça impossível, por mais que os nossos olhos não consigam enxergar a solução, quando Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Por mais que pareça difícil, Deus tem os meios dele. Tudo que Deus diz sempre é verdade. Então, vamos continuar. Lá no versículo 4, o anjo continua dizendo à mulher: todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Não passe a navalha na cabeça do seu filho. Isso quer dizer o quê? Não corte o cabelo do seu filho. Pois você vai ter um menino e ele será nazireu
consagrado a Deus desde o seu nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então o anjo falou, conversou com a mãe de Sansão e foi como o anjo disse. O anjo foi enviado por Deus e aconteceu tudo exatamente como o anjo disse. Ela engravidou, ela teve um filho e esse filho se chamou Sansão, o juiz escolhido por Deus. E Sansão, minha gente, vocês não vão acreditar, mas vão sim, porque está na Bíblia, então é verdade. Sansão era muito, mas muito forte. Sansão era tão forte que ele sozinho, ele conseguia destruir as coisas. Sabe o que Sansão conseguiu uma vez? Os filisteus perturbavam muito Sansão. Então Sansão, para se vingar, todo mundo ficava, né? Nossa, que homem forte. Por que será que ele é tão forte assim? Os filisteus fizeram coisas ruins com Sansão. Ele quis se vingar em nome da mulher dele, Sansão se casou, então ele foi se vingar. E sabe o que aconteceu com Sansão? Sabe o que Sansão conseguiu fazer por conta da força que Deus tinha dado a Sansão? Vocês já imaginam, vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem. O que será que um homem tão forte como Sansão conseguiria fazer? E aí, vocês conseguem imaginar? Minha gente, Sansão conseguiu, de uma vez só, derrotar 1000 homens com a queixada de um jumento. Vocês acreditam nisso? Que homem forte, um homem só enfrentar 1000 homens, essa força todinha. De quem será que viria? Será que Sansão nasceu forte por nascer? Ou será que Deus é quem dá essa e qualquer outra força que a gente tenha na vida? Pois é, isso mesmo, Deus é quem nos dá força. Então, Sansão se vingou dos filisteus e os filisteus começaram a querer saber como eles podiam fazer para derrotar Sansão, porque Sansão era um inimigo muito forte. Eles tinham medo de Sansão porque a força de Sansão era inexplicável. Então, simplesmente, Sansão começou a viver da maneira que ele queria e não da maneira que Deus queria. Sansão deixou de se importar com o que Deus queria. Sansão começou a confiar demais na sua própria força, sendo que Sansão não teve discernimento para entender que a força que ele tinha vinha do Senhor. Não era dele. Era de Deus. É porque Deus disse à mãe de Sansão, Deus disse que ele iria ser alguém forte, que ele seria o caminho para tirar o povo de Israel dessa nação idólatra. Mas aí Sansão não teve discernimento, não enxergou com clareza e não viu que a sua força não era dele, que sozinho ele não podia fazer nada. Ele foi confiando nessa força e todo mundo, nossa, que homem forte. E ele foi confiando nisso e deixando para lá as coisas de Deus. E isso é o início da queda de Sansão. Porque uma vez eu já disse a vocês aqui, que quando nós deixamos de olhar para Deus, que quando nós não estamos com Deus, não há possibilidade da gente ficar bem. Não tem possibilidade, porque na vida a gente vai ter alguns problemas, algumas situações difíceis, mas a gente vai ter Deus. Então, por mais que esses problemas aconteçam, a gente tem Deus, a gente tem tudo. Então, a gente pode enfrentar esses problemas porque a gente tem Deus. Mas quando a gente não estar com Deus, não estar perto de Deus, mesmo que seja um probleminha assim, desse tamanho, a gente sofre muito. Porque a gente não está perto de Deus. Só de não estar perto de Deus já é um sofrimento, porque nós nascemos para Deus. Ele nos criou, Ele é o nosso Criador. Ele é o justo juiz, é Ele quem está cuidando de nós o tempo todo, mesmo quando não conseguimos enxergar. E então, os filisteus queriam muito saber de onde vinha essa força de Sansão. Pensaram, não, ele tem que ter alguma coisa, tem que ter algum ponto fraco. Tem que ter algum lugar que a gente consiga chegar para acabar com essa força dele. E então, Sansão conheceu
uma mulher chamada Dalila. Prestem bem atenção, porque Dalila vai ajudar nessa destruição de Sansão. Enquanto isso, Sansão ainda estava lá forte. Sansão nunca havia cortado o cabelo. Porque, olha, eu quero que vocês prestem bem atenção. Os filisteus queriam saber qual era a fonte da força de Sansão para destruir ele, né, minha gente? Não era só para saber, eita, tô curioso. Por que será que Sansão tem tanta força? Não era, não. Eles queriam saber para destruir Sansão. Então, eles aproveitaram que Sansão olhou assim para Dalila, se encantou, achou ela formosa, achou ela bonita e se apaixonou por ela. Sansão, lembra que eu disse que Sansão estava vivendo da maneira que ele queria e não da maneira que Deus queria? Pois é, então Sansão se envolveu com a mulher do inimigo, se envolveu com alguém que não tinha boas intenções, não queria ajudar ele. Ele se envolveu com Dalila. E aí Dalila começou a ficar aqui, ó, no ouvido dele, querendo cercar ele para saber de onde vinha a força dele. Então, no início, Sansão não disse de primeira de onde vinha a força dele, mas ele foi caindo tanto no pecado, se distanciando tanto de Deus, que teve um dia que Sansão contou a Dalila de onde vinha a força dele. Vocês sabem de onde vinha a força de Sansão? Qual era o símbolo daquela força? Porque a força de Sansão, nós sabemos que vinha de Deus, mas Sansão não sabia mais disso, porque Sansão já tinha ficado cego para o pecado e não enxergava mais que a força dele era de Deus. Sabe qual era o símbolo que marcava a força de Sansão? Será que era o braço de Sansão? Será que ele tinha um braço forte? Será que era o braço dele? Será que eram os olhos de Sansão? Será que eram as mãos de Sansão? Ele tem as mãos fortes, né? Será que seriam as mãos dele? Será? Alguém sabe de onde vem essa força de Sansão? A força de Sansão, o símbolo da força de Sansão, vem dos cabelos. Lembra que Sansão não podia cortar o cabelo? Não cortar o cabelo era o símbolo que ele teria essa força. Então, Sansão foi lá e contou para quem, gente? Para Dalila. Sansão, quando contou para Dalila que ele não podia cortar o cabelo, porque senão ele perderia todas as suas forças, ele cometeu um erro enorme. Porque sabe o que aconteceu? Dalila contou lá para os filisteus. Os filisteus foram lá e mandaram Dalila fazer, sabe o quê? Quem imagina, ó, a força de Sansão está no cabelo. Dalila soube. O que será que Dalila vai fazer com Sansão? Ela foi, ó, cortar o cabelo de Sansão. Ela cortou o cabelo de Sansão. E quando Sansão acordou, que viu seu cabelo cortado, sabe o que aconteceu com Sansão, minha gente? As forças de Sansão acabaram. E aquele guerreiro forte que podia derrotar 1000 homens, que podia ajudar o povo a não ser oprimido, que usava sua força para vencer, foi totalmente acabado. Porque quando os filisteus viram Sansão sem força alguma, sabe o que aconteceu? Eles furaram os olhos de Sansão. Pois é. Eles deixaram Sansão cego. Então, além de ter perdido a força, Sansão não enxergava mais. Sansão foi muito, muito humilhado. Eles riam de Sansão porque Sansão não tinha mais força. Sansão agora não podia fazer mais nada, porque Sansão tinha perdido tudo. Mas, olhe, Sansão perdeu tudo antes mesmo de cortar esse cabelo. Sabe por quê, minha gente? O cabelo é um símbolo da força de Sansão, mas a força que Sansão tinha era de Deus, é de Deus. Então Sansão começou a perder tudo quando perdeu o seu relacionamento com Deus, quando deixou de viver para Deus e viver para os próprios desejos dele. E aí Sansão foi humilhado e foi preso pelos filisteus. Isso mesmo, Sansão foi preso. Aquele homem forte que ninguém contia, que ninguém conseguia segurar, de repente foi preso pelos filisteus. E aí,
quando Sansão foi preso, Deus começou a tratar o coração de Sansão. Nesse tempo, o cabelo de Sansão também foi crescendo, né? Os filisteus cortaram o cabelo dele lá e depois foi crescendo. Mas nesse tempo, Deus foi tratando o coração de Sansão. Deus foi fazendo Sansão enxergar que a força dele vinha de Deus. Que a força que ele poderia ter, quem dava era Deus. E aí, houve um dia em que Sansão estava no templo dos filisteus. E aí, esse templo tinha um monte de gente. E sabe o que é que eles fizeram com Sansão? Colocaram Sansão lá, ó, acorrentado, para Sansão ser feito de piada. Porque os filisteus se espantaram quando viram. Esse é aquele homem tão forte, cego, não podia mais fazer nada, não tinha mais força nenhuma. Mas Sansão, lembra que eu disse que o coração de Sansão foi tratado? Olha, a Bíblia fala que quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Deus usa as nossas fraquezas para nos tratar se o nosso coração estiver disposto a Deus. Se nós estivermos debaixo da soberania de Deus, se a gente entender que o Senhor é Deus, mesmo quando a gente se sentir fraco, mesmo quando a gente se sentir mal, o Senhor vai usar aquela fraqueza para nos tratar. E então, Sansão conseguiu perceber que era Deus quem fazia tudo isso por ele, que era Deus quem poderia ajudá-lo. Então, Sansão, quando se viu lá, no meio daquele monte de gente, sabe quantas pessoas tinham ali? 3.000 pessoas. Era muita gente, não era não, minha gente? Menino, era muita gente. Era tanta gente que não dava nem para você reconhecer quem era quem. Todo mundo lá. Então, quando Sansão estava com aqueles 3.000 filisteus, rindo dele, vendo ele preso lá, amarrado, Sansão estava amarrado em 2 pilastras com a corrente. Então, Sansão orou a Deus. Sansão pediu que, pelo menos por uma última vez, o Senhor desse aquela força que Sansão tinha novamente. E o Senhor, com toda a sua misericórdia, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, ouviu a oração de Sansão. Deus permitiu que Sansão tivesse sua força mais uma vez. E aí Sansão pegou. Sansão estava acorrentado. Sansão pegou, puxou suas correntes. E quando Sansão puxou sua corrente, a força que Deus deu a Sansão foi tão grande, mas tão grande, que o templo caiu e não ficou nada, pedra sobre pedra não ficou. Ele destruiu todo, e todos aqueles filisteus que estavam rindo de Sansão, que estavam humilhando Sansão, que fizeram tudo isso com o povo, foram mortos, porque o templo caiu tudo e Sansão, e Deus ouviu a oração de Sansão. Vocês conseguem perceber como Deus é bom, porque mesmo em meio a toda essa situação, mesmo em meio a Sansão ter errado, a Sansão não ter dado ouvidos a Deus, o Senhor teve misericórdia de Sansão mais uma vez e permitiu com que Sansão destruísse aqueles inimigos que estavam rindo, zombando e humilhando ele. Naquele dia, Deus fez tudo isso por Sansão. Mas essa é a história do nosso Sansão, do nosso último juiz. Mas aí, eu queria falar uma coisa para vocês. Hoje nós finalizamos o 4º juiz. Mas, crianças, vocês podem se perguntar: tia Rebeca, esses foram os únicos juízes que Deus levantou para cuidar do povo? Não. Deus levantou outros vários juízes. Deus levantou para cuidar do povo de Israel, para ajudar o povo toda vez que o povo ia lá e fazia aquele ciclo. Pecava, sofria pelo pecado e precisava de ajuda. Toda vez Deus levantou um juiz, mas aí quando esses juízes morriam, começava tudo de novo. O povo começava a cometer o pecado da idolatria, a desagradar a Deus. E aí, nós falamos desses juízes, nós falamos de Débora, a única juíza, nossa juíza está aqui atrás. Nós falamos de Débora, nós falamos de Gideão, tia Rebeca esqueceu. Nós falamos de Gideão, nós falamos de Jefté
E agora nós finalizamos com Sansão, mas tem outros juízes que Deus levantou. Mas eu queria que vocês parassem para pensar junto comigo. Eu fico me perguntando assim: nossa, foram alguns juízes para tentar salvar o povo, mas os juízes não conseguiam, porque os juízes eram falhos, os juízes erravam, assim como nós. Eles não tinham condições, eles não tinham como salvar aquelas pessoas. Eles tinham como batalhar, como ter o discernimento que Deus dava a eles para enfrentar aquela situação, para ver com clareza. Eles tinham como alertar o povo: olhe, se desfaçam desses falsos deuses. Isso não agrada a Deus. Vocês devem olhar para o único e verdadeiro Deus. Esses juízes tinham como fazer isso, mas eles não tinham como salvar, porque eles eram pecadores. Então, nós precisávamos, antigamente, de alguém que nos salvasse para sempre, para toda a eternidade. E se passaram anos e anos e anos, e Deus realmente mandou, Deus enviou o único Salvador, alguém que poderia, que pôde nos salvar dos nossos pecados, alguém que destruiu a morte. Ele enviou Jesus. Nós precisamos de Jesus, porque os juízes não eram capazes de fazer isso. O único capaz de salvar, de libertar para sempre é Jesus. Por isso nosso coração deve ser dado a Ele, nossa vida deve ser dada a Ele. Nós precisamos reconhecer Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, porque Ele foi enviado por Deus para nos salvar, para conseguir destruir esse ciclo que acontecia lá no povo de Israel. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós pedimos para Jesus entrar no nosso coração, nós somos salvos. Nossa vida é dele e nós conseguimos nos libertar da morte. Nós passamos a conseguir viver uma vida eterna com Jesus ao lado de Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Então, crianças, eu quero que vocês saibam, se lembrem sempre que Deus enviou um Salvador. Deus enviou Jesus para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. E Jesus morreu, mas está pensando que a morte venceu Jesus? Vocês acham que a morte era capaz de vencer o próprio Deus, o Deus que manda em todas as coisas, que faz e desfaz da maneira que Ele quer? De maneira nenhuma. Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e pôde nos salvar, nos tirar do abismo que nós éramos jogados antes dele vir na terra nos salvar. Então, quero que vocês se lembrem sempre disso, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que graças ao sacrifício dele de se doar por nós, pecadores, que fazemos muitas vezes a mesma coisa que o povo de Israel faz. Muitas vezes nós fazíamos como os israelitas, olhamos para Deus quando estamos precisando resolver algum problema, mas nos esquecemos quando estamos bem, porque Ele permitiu que nós ficássemos bem. Então, eu quero que vocês lembrem que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, que Ele é extremamente necessário, Ele é a nossa salvação. E hoje eu quero orar com vocês. Geralmente quem ora é tia Dani, né? Mas aí eu quero orar com vocês. Vou deixar nossa Bíblia aqui. Já quero que vocês se lembrem sempre de ficar com essa Bíblia em toda a aula, viu, minha gente? E eu vou puxar também o nosso versículo para a gente finalizar. Sabe por quê? Esse versículo diz algo muito importante. Eu vou falar com minhas palavras, tá? Para vocês entenderem. Esse outrora. No passado, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Está lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo de 8 a 10.
E a nossa palavra, o nosso tesouro que nós guardamos no coração, a palavra discernimento, que é conseguir enxergar, ver com clareza o que o Senhor quer para nossas vidas, a vontade de Deus. Quando nós conseguimos enxergar a vontade de Deus, o que agrada a Ele, nós fazemos o que Ele quer. E aí, esse versículo que eu vou deixar aqui guardadinho no baú, e nós vamos guardar onde? No nosso coração, na nossa mente. Quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que Deus deseja que a gente viva como luz. E como é, tia Rebeca, que a gente vive como luz? Como é que a gente pode viver como filhos de Deus? Aprendendo cada vez mais a palavra dele, crianças, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu sei que existem várias distrações, né? Às vezes a gente quer jogar demais, às vezes a gente quer brincar demais. E na nossa vida tem tempo para tudo. A gente consegue fazer todas essas coisas. Podem ter certeza que a gente consegue fazer todas essas coisas. Mas a nossa prioridade, o primeiro lugar, o pódio da nossa vida deve estar Deus, porque sem Ele nem aqui nós estaríamos. Se a gente tem força para brincar, sabe quem dá? Deus. Se a gente tem força para comer, se a gente tem a comida que come, é Deus quem nos dá. Então, nós devemos aprender a discernir o que o Senhor quer para a nossa vida. Nós devemos guardar essa palavra no coração, discernimento. Discernimento para quê? Para agradar a Deus. A gente não pode esquecer tudo que Ele fez. E eu quero fazer uma oração muito especial com vocês. Eu quero orar com vocês para que a gente ore junto, para que a gente peça junto. Para que Deus, para que Jesus, o nosso Salvador, aquele que conseguiu realmente salvar o povo, morar no nosso coração, habitar em nossas vidas e que a nossa vida seja usada para a honra e glória dele, porque ele é o único digno de toda a honra e toda a glória, tá certo? Vamos lá, feche os olhos, vamos orar. Papai e mamãe também vamos orar junto com os filhos de vocês. Vamos orar todo mundo junto. Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor deixou a tua palavra, o Senhor deixou a Bíblia, Senhor, para nós. E por meio da Bíblia, Deus, nós podemos entender, nós podemos conhecer a tua vontade para a nossa vida. Senhor, nós queremos também te pedir perdão, porque não merecemos, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia. Não merecemos o teu Filho Jesus. Não merecemos, Senhor, tudo que o Senhor faz por nós. Mas a tua misericórdia, Senhor, é gigante, é muito grande, Senhor. E o Senhor nos guardou e nos livrou, Senhor, da morte eterna, Senhor, quando o Senhor enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Então, Senhor, eu quero te pedir, nós queremos te pedir, Jesus, que em nome, Deus, do teu Filho Santo, que conseguiu nos salvar por tua causa, em teu nome, nós queremos pedir, Jesus, por favor, entra no nosso coração. Fica conosco, Jesus. Nos ajuda a ter discernimento, Senhor. Nos ajuda a olhar para ti, Senhor, a viver o que o Senhor quer que a gente viva, a te agradar, Senhor, a te dar prioridade, Jesus, porque tudo é teu, a nossa vida, Senhor, deve ser nossa, Senhor Jesus. Que o nosso coração esteja em ti, que os nossos olhos olhem para ti, Senhor, esteja sempre em ti. É assim que nós te oramos. Senhor, em nome de Jesus, guarda cada um, Deus, guarda cada um das crianças, guarda o lar deles. Que em nome de Jesus, eles unidos em família, cresçam em teu nome. Que eles consigam enxergar, entender o quão é importante estudar a tua palavra. Conversar entre famílias sobre o teu amor, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Jesus. É assim que te oramos, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora, depois de toda essa história, depois dessa alegria que nós sentimos no coração, de saber que Deus enviou um juiz, que Ele enviou o seu único filho, que realmente conseguiu nos salvar definitivamente para sempre, nós temos essa alegria no nosso coração. Agora que nós sabemos disso, nós vamos fazer uma atividade super legal, certo? Com tia Bela. E eu já quero ver quem é que vai fazer a atividade mais detalhada, mais bonita. Eu já quero ver, viu? Um beijo. Deus abençoe vocês. Se cuidem. E
lembrem-se sempre, estudem a palavra do Senhor. Tchau! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Então, vamos agora para mais uma atividade do IBT Kids. Primeiro de tudo, como sempre, quero lembrar você a pedir para o papai, mamãe, quem tiver com você aí de responsável, certo, de adulto, para imprimir a tarefinha do dia, a atividade do dia, lá no biolink do Instagram do IBT Kids. Vocês já sabem, né, gente? Já estão ligados, que eu sei, sabem tudo sobre isso. Então, pessoal, vocês gostaram da historinha de hoje? A historinha de Sansão, não é mesmo? Pessoal, eu vou começar hoje aqui pela atividade dos menores. Gente, essa atividade é muito especial. De verdade, eu amei. Acho que vocês vão gostar também, viu? Presta bem atenção. Tá vendo aqui essa folhinha? Primeiro de tudo, eu quero ver, ó. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, metade de um Sansão com a coluna, metade do mesmo Sansão com a outra coluna. Pensa só. E aqui, ó, a coluna toda no chão, toda, ó, destruída. Que Sansão, com a força que veio do Senhor, derrubou as colunas, não foi mesmo? Gente, deixa eu falar para vocês. Primeiro de tudo, eu quero que vocês façam a pintura aqui dessa atividade, certo? Todo mundo, ó, pintar aqui as coluninhas, pintar. Vou pintar as colunas de que cor? Vou pintar as colunas de marrom hoje. De marrom, que as colunas são de pedra, né? Pode pintar da cor que quiser, viu, crianças? Olha só. Só para vocês verem como é que vai ser. Primeiro, a gente vai começar assim, certo? Isso aqui é só o começo, que vocês vão ver que essa atividade vai ficar muito especial. Olha só. Quero ver todo mundo pintando, bem lindo. Deixando, ó, toda essa coluna pintadinha. E aqui, ó, eita, cheio de pedacinho de coluna. Olha isso, gente. Tudo no chão. Já pensou? Essas colunas são muito fortes, gente. Vocês já imaginaram que essas colunas são muito fortes? Mais fortes do que as paredes que tem na nossa casa. Mais forte do que tudo. E Sansão, ó, sozinho derrubou. Mas foi sozinho mesmo, será? Gente, na verdade foi Deus, né? A gente sabe que Deus, ele capacita as pessoas. Ele dá força, não é mesmo? A força de Sansão vem do Senhor, não é mesmo? Por isso que ele faz uma coisa, ó, que parece impossível, não é mesmo? Vamos lá. Uma explosão agora. Ai, meu Deus do céu. Que cor a gente vai pintar essa explosão? Vou pintar, ó. A explosão vai ter o quê? Poeira. Aqui, ó. Vou pintar minha poeira aqui. De cor de poeira, né, gente? Vocês vão pintar da cor que vocês quiserem. E olha só. Depois de tudo pintadinho, quero também pintar, ó, Sansão. Quero ver todo mundo pintando. Deixando ele todo colorido, tá certo? Quando terminar de pintar, olha só que legal. Vocês vão pegar uma tesoura e vão cortar. Estão vendo esses pontinhos aqui? Que tem ao redor da atividade todinha. Vocês vão cortar seguindo esse tracejado, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai cortar bem direitinho. Todos esses pontilhadinhos, todo esse tracejadinho. Quem precisar, ó, pode pedir ajuda papai e mamãe, mas é mais legal tentar fazer, tá certo? Papai e mamãe vai estar aí do lado, ó, dando todo o apoio. Mas eu quero ver vocês pintando, vocês fazendo tudo bem lindo, certo? Gente, já vou mostrar para vocês como é que ficou o que eu fiz. Vê só que vocês vão começar a entender agora a surpresa dessa atividade, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui o meu, ó. Olha o meu já todo pintado. Tcharam! Pintei até o céu, fiz até uma graminha, ó. Para mostrar o chão. Mas vocês vão fazer como acharem melhor, tá certo? Gente, o segredo dessa atividade começa agora. Vocês estão vendo que aqui mostra, ó, um tracinho aqui no desenho. Tem um tracinho aqui, outro aqui. E tem esses daqui das laterais, certo? Vocês vão dobrar
para fora, ó, o Sansão, de um lado e do outro. E vão dobrar para dentro essa parte que tem um tracinho aqui no meio do desenho. Olha que legal, gente. Sansão tá aqui, ó, empurrando as colunas com toda a força que o Senhor deu para ele. Ele empurrou, empurrou, empurrou. Rompeu, ó, as colunas e é o que acontece. Bum! Tudo vai ao chão. Olha só, gente, que legal. Eu amei, né? Não sei se vocês vão gostar, acho que vocês vão gostar também. Olha isso. Que legal. Eu amei essa atividade. Vamos aí para a atividade dos maiores. A gente também vai trabalhar, pessoal, com pintura e com recorte também, tá certo? Então, primeiro de tudo, deixa eu explicar para vocês. Vocês perceberam que nas histórias dos juízes que nós contamos, em todas elas acontece um ciclo. Vocês já perceberam isso? O povo, eu quero que vocês comecem a lembrar que ciclo é esse. O povo se afasta do Senhor. O povo fica em pecado, começa a sofrer, não é mesmo? Eles pedem a Deus o quê? Uma resposta, uma saída. Isso se repete em todas as histórias, não é mesmo que a gente viu? E olha só, a gente vai agora montar esse ciclo, né? Que depois que eles pedem ajuda, o Senhor responde. E depois de um tempo eles caem de novo em pecado. Gente, essa história vem sempre se repetindo no livro de Juízes, não é mesmo? E a gente vai agora, ó, separar aqui, ó, todos os ciclos que acontecem. Para vocês colocarem na ordem, ó. Israel clama a Deus, Israel era oprimido, Israel viveu em paz, Deus mandou um libertador, Israel o abandonou a Deus. Que ordem é essa daí? Eu já dei bastante dica, viu, com a minha conversinha aqui agora. Agora eu quero que vocês também prestem atenção. Vocês vão recortar nesse tracejado também, certo? Todas as partes, as etapas desse ciclo que vem acontecendo com o povo de Israel. Quando vocês cortarem, gente, eu quero que vocês cortem bem direitinho aqui no tracejadinho, certo? Bem bonitinho. Não precisa ficar bem no quadradinho não, esse, certo? Só não pode cortar as palavras. Vocês vão cortar, ó, bem bonitinho, bem direitinho, cada etapa desse ciclo. Depois de cortadinho, vocês vão cortar o ciclo, certo? Essas duas bolinhas vocês vão separar, essa e vai cortar também esse ciclo, certo? Não precisa cortar essa parte do meio, não, é só ao redor. E nessa aqui, ó, tá vendo que tá tracejado? Quando tem o tracejado é para cortar também. Nessa aqui, a gente vai cortar também aqui por dentro, para fazer um buraquinho. Vê só como ficou o meu. Eu quero vocês também pintando, tá certo? Tudo colorido, pelo amor de Deus, que eu não quero nada preto e branco. Quero ver tudo lindo. Olha só. Essa aqui foi a minha que eu fiz desse pedacinho aqui, ó. Recortei, pintei e aqui tá mostrando que Deus, ele é paciente. Veja só, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu quero que vocês, toda vez que vocês acharem, que vocês fizerem o ciclo, que vocês encontrarem essas respostas do ciclo que vem sempre acontecendo, ó, que vocês desenhem em cada espacinho desse, o que é que para você representa essa etapa, esse ciclo. Veja só. Israel, vou começar aqui por um, certo? Olha só. Israel abandona a Deus. Olha só. Eu coloquei que eu acho que representa que ó, Israel ficou acorrentado, como se fosse preso ao pecado, não é mesmo? Depois, ó, Israel fica oprimido, fica triste. E eu quero que vocês montem o ciclo de vocês, representando aquilo que para vocês representa cada etapa dessa, tá certo? Depois, gente, de montado isso, olha que legal. A gente vai aprender que em todas essas etapas, não importa a situação. Ó, aqui eu também peguei depois que cortei, a gente faz um furinho aqui no meio, bota um pinozinho, se você tiver, tá certo? Se não tiver, pode só colocar um em cima do outro que dá certo também. E a gente... Ui, tia Bela. E a gente vai, ó, perceber que não importa a situação, não importa o ciclo que Israel está vivendo, Deus, ele sempre é paciente, gente. Ele é muito paciente, mais uma vez, sempre.
E ele sempre, quando o pessoal se arrepende dos pecados, se arrepende e clama ao Senhor verdadeiramente, Deus ele vai e sempre responde ao seu povo, não é mesmo, gente? Por quê? Porque o povo estava sempre... Deus sempre mandava os juízes para cuidar do povo, né? Em determinadas situações. Mas o que a gente realmente precisa, não só o povo de Israel, como todos nós, é de um Salvador definitivo. E isso aí a gente vai ver que Deus ele também responde. Mas durante essa história, durante esse processo, ele vem cuidando do povo de Israel, ele vem trabalhando, E essa é a nossa atividade de hoje, gente. Espero que vocês gostem, espero que vocês guardem no coração, que aprendam, certo? A história de Sansão. Gostaram? Cadê tia Dani? Eita, vem tia aqui Bela, pra deixa você eu ver, deixa eu ver. Olha que legal. Eita. Vê só. Aí quando abre, ó. Bum. as muralhas caem no chão. Tudo cai no chão. Tudo, as torres. Nossa, que incrível. E Legal, esse daqui, né? como é? Esse aqui é o ciclo que mostra todo o ciclo que passa a história de Israel. Com os juízes, o povo é oprimido, o povo clama ao Senhor, se arrepende, Deus manda um libertador e, Deus é paciente em todos os momentos, né, gente? Verdade. Ainda bem que Deus é paciente, né, tia Bela? Ainda bem, viu? Ainda Que Ele bem. dá sempre nova chance quando a gente se arrepende, não é mesmo? Verdade, graças a Deus. E ele sempre levanta pessoas para salvar o seu povo, né? Sim. Isso é muito bom. Isso mostra que Deus ele se preocupa conosco, se preocupa com a nossa vida. Sim, Né? E o mais muito. importante é que ele nos deu um libertador para todo sempre, que foi Sim. Jesus Cristo, Sim. né? Que nós vamos aprender depois nas próximas historinhas. Mas, crianças, o nosso culto chegou ao fim. Tá? Mas isso não quer dizer que vai parar por aqui. Durante a semana vocês vão lendo a historinha, como tia Rebeca falou, a historinha de Sansão, vocês vão lendo com o papai e a mamãe, vão fazendo as tarefinhas aí que tia Bela passou. E é muito importante a gente entender que a nossa força, ela vem de Deus. Deus é mais forte do que todo mundo. Deus é mais forte que o Superman. Deus é mais forte que o Batman. Deus é mais forte que a Mulher Maravilha. Sansão era muito forte, mas Deus era muito mais forte que ele. Ele é o nosso herói. Ele é o nosso salvador. E a gente precisa confiar nele. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar o nosso culto de hoje? Vamos lá? Vamos. Fecha o olhinho. Deus, muito obrigada pela tua graça. Muito obrigada porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigada porque o Senhor é o nosso Deus forte. O Senhor é o nosso príncipe da paz. Que nós possamos aprender com a história de Sansão. Que nós possamos confiar no Senhor. E que nós possamos ter discernimento para entender o que é certo, entender o que é errado. Que nós possamos aprender a ouvir a tua voz. E que possamos andar em caminhos de obediência e caminhos de verdade. Que o Senhor fique conosco, nos guarde de todo mal e esteja habitando no coraçãozinho de cada criança que está em casa. É assim que nós choramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, crianças. Pa para pa para para pa para pa para pa pa para pa para para no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso vivam como filhos da luz. No passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz é toda bondade, justiça e verdade, aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor.